Forças são vetores. Newton estabeleceu as leis que regem o movimento de translação dos corpos e que foram complementadas com o conceito de momento de uma força para lidar também com o movimento rotacional. Mas por que tudo isso é tão importante para a resistência dos materiais? Como as forças e os momentos devem ser combinados para garantir que uma estrutura não vai colapsar? Eu sou Leonardo Barufaldi, professor do campus Hortolândia do Instituto Federal de São Paulo, e esta é a quarta aula sobre resistência dos materiais do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica. Se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre soma de vetores, leis de Newton e momento, vale a pena dar uma olhada na nossa playlist sobre resistência dos materiais antes de prosseguir. Nos nossos primeiros vídeos, a gente revisou alguns conceitos de base que vão ser usados por todo o cálculo de estruturas. Em particular, quando nós revisitamos as leis de Newton, podemos perceber que a primeira e a segunda lei são ambas representadas pelo força igual a massa vezes aceleração. Quer dizer, se um corpo tem aceleração nula, ou seja, se ele está parado ou se a sua velocidade é constante, então a força resultante total sobre esse corpo também tem que ser nula. Se o corpo se move, a força resultante não pode ser nula. Então você deve estar se perguntando por que insistimos tanto nessa história de ficar parado no espaço. Todas as estruturas que vamos explorar ao longo do curso são estruturas que classificamos como quase estáticas. É muito comum que essa seja a condição de projeto de diversos componentes importantes para a área da mecânica. Estruturas como pontes, suportes de telhados, prateleiras, fornos industriais e muitos componentes estruturais de máquinas devem ficar parados no espaço para desempenhar suas funções. Mesmo elementos estruturais que claramente se movem, como os eixos bastante lentos de máquinas de fabricação de papel, muitas vezes podem e devem ser modelados como se ficassem parados no espaço. Na verdade, basta que as velocidades, e sobretudo as acelerações, com que se movem sejam suficientemente pequenas para que a aproximação continue válida. E é por isso que a gente fala em condições quase estáticas. Quando aumentam as vibrações ou as velocidades de carregamento, quando existe impacto, por exemplo, é que nós temos que adicionar novos ingredientes aos elementos, ao dimensionamento e modelamento dos componentes estruturais. Esses casos, contudo, não fazem parte das nossas preocupações ao longo desse curso. Então, para nós, a somatória das forças externas sempre será nula. Pois bem, agora que você entendeu a importância do dimensionamento em condições quase estáticas, vamos voltar ao conceito de equilíbrio de forças. Chegamos à conclusão de que todas as forças que agem sobre uma estrutura que deve ficar parada precisam se anular. Uma forma matemática de escrever isso é somatória das forças externas igual a zero. Lembre-se que o zero do lado direito da equação aparece porque o objeto de estudo está parado e com acelerações tão pequenas que são desprezíveis. E como nós vimos no vídeo sobre leis de Newton, essa equação é uma soma vetorial, como indicado pela setinha sobre o sinal das forças. Lá no primeiro vídeo, com a revisão de vetores, destacamos que era muito prático fazermos as somas usando decomposições de força segundo componentes x e y, então somá-las componente por componente. Na prática da resolução de estruturas, muitas vezes vai ser mais prático pensar na somatória de forças também em componentes. No lugar de escrever somatória das forças externas igual a zero, nós vamos preferir escrever duas equações. A somatória das forças em x é igual a zero e a somatória das forças em y é igual a zero. Elas continuam sendo somas vetoriais, mas como os vetores estão alinhados, podemos operar como se fossem escalares, pois a direção é única. Vale a pena pensar um pouco sobre o significado dessas expressões que vamos usar tanto ao longo do curso. As forças que estão alinhadas com o eixo x tenderão a gerar acelerações segundo essa mesma direção. Ora, se a somatória das forças em x for nula, isso quer dizer que o corpo não vai se mover nesse sentido. Da mesma maneira, se a somatória das forças em y for nula, isso quer dizer que o corpo não vai se deslocar na vertical. Essas duas equações são as duas primeiras condições de equilíbrio,
e vão começar a aparecer cotidianamente nos nossos exemplos, mas não são as únicas. No nosso vídeo sobre momento, comentamos que estar parado no espaço leva em conta mais do que o movimento em linha reta, que é também chamado de movimento de translação. Esse movimento é aquele que é descrito por equações como a de movimento retilíneo uniformemente variado, lá do primeiro ano do ensino médio. Para que um corpo fique parado no espaço, ele não pode se mover linearmente no espaço bidimensional, mas também não pode estar girando ao redor de um eixo qualquer. Assim como as forças geram acelerações lineares, os momentos são grandezas responsáveis por gerar acelerações rotacionais ou angulares. Por acaso, também existe uma grandeza chamada momento de inércia, que seria o equivalente rotacional da massa, mas não vamos nos importar com isso nesse momento. Assim sendo, o mesmo raciocínio que nós fizemos para as forças também vale para os momentos aplicados sobre a estrutura em que estivermos interessados. Se a estrutura precisa ficar parada, sua velocidade angular também não pode variar. Para que isso aconteça, a estrutura não pode estar sujeita a momentos resultantes. Portanto, existe uma condição estática para a qual a soma dos momentos externos também tem que ser nula. Lembre-se agora da teoria dos momentos. O primeiro ingrediente que nós vimos foi que falar em momentos representa escolher um ponto de apoio como referência. Isso aparece desde a forma como convencionamos denotar os momentos, M com subscrito A, para falar dos momentos que aparecem ao redor do ponto A. Se uma estrutura inteira tem que estar parada no espaço, pode-se escolher qualquer ponto para realizar o cálculo de momentos. Para qualquer um desses pontos, se computarmos os momentos externos puros e os momentos gerados pelas forças externas, a sua somatória precisa ser nula. Se for conveniente, podemos inclusive pegar pontos que estejam fora da estrutura para realizar a soma dos momentos, já que uma estrutura estática não está parada com relação a si mesma, mas em relação ao espaço inteiro, o espaço inercial. A condição de somatória de momentos de ser nulo, qualquer que seja o ponto considerado, é a terceira condição de equilíbrio que nossas estruturas quase estáticas deverão respeitar. E essas três equações, somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero, é o conjunto das nossas condições de equilíbrio no plano. Isso vai ser muito importante e nós temos que analisar o que elas significam. No caso geral, seria uma boa ideia tentar usar essas equações de maneira a ir resolvendo incógnitas dos problemas uma a uma. Ao longo da resolução dos exercícios de modelo, iremos explicar como escolher quais dessas equações usar e por quê. Então vamos ver um exemplo. Imagine uma situação do nosso dia a dia, como um astronauta no espaço. Ok, talvez não seja do nosso dia a dia, mas como nós ainda não vimos como calcular reações de apoio, precisamos de um exemplo sem contato com a Terra. O nosso astronauta tem 3 jatos de ar que permitem que ele se mova no espaço. Tem restrição ao seu movimento, pois não tem ar, nem gravidade para prendê-lo. Um dos jatos fica no meio do corpo e aponta para frente. O outro fica no capacete e aponta para trás. Está a 600 mm do primeiro. O último jato também aponta para trás. Está na bota do astronauta e a 900 mm do jato do meio do corpo. Reparem que as setas indicadas apontam nos sentidos contrários do direcionamento dos jatos que eu acabei de falar. Isso vem da lei da ação e reação. Se o jato joga o ar para frente, a força que empurrou o astronauta é para trás. Bom, se o jato do meio tem intensidade de 50 newtons, qual que deveria ser a intensidade dos jatos das extremidades? Vamos chamar a força de cima do jato de Fc, a de baixo de Fb e a do meio de Fa, que vale 50 newtons. Nós temos 3 condições de equilíbrio para aplicar. Primeira, somatória de Fx igual a zero, somatória de Fy igual a zero, e a última, somatória dos momentos em relação ao ponto A é igual a zero. Note aí que já estamos considerando que os momentos serão calculados em relação ao ponto A, que é o do meio do nosso explorador espacial. Assim, antes de continuar, a gente tem que definir um sistema de coordenadas. Aí, pronto, agora está melhor. Vamos lá então. As forças em x são
FC e FB positivas, pois elas empurram o astronauta para frente, e FA negativa. Todas elas somadas devem ser zero. Nós não temos forças em Y, o que é uma maravilha, porque a gente tem uma equação a menos para calcular. E agora, finalmente, os momentos. Se você não lembra da regra da mão direita, agora é que você deveria parar esse vídeo e voltar lá para o vídeo anterior. Se você lembra, ou se já foi e voltou, a gente sabe que o momento de Fc em relação a A é o produto da distância de A à linha de ação da força pela intensidade de Fc. E, pela regra da mão direita, tem que ser negativo. Analogamente, o momento de Fb em relação a A deve ser positivo. O momento de Fa em relação a A. Isso aí, se você falou zero, acertou. Fa não exerce momento em relação a A, porque a linha de ação dessa força passa exatamente pelo ponto. Então, nós temos aqui duas equações e temos duas incógnitas. Lembre-se que Fa é conhecido, vale 50. Isso é um sistema de equações que pode ser resolvido e tem uma solução única. Essa análise da qualidade do sistema linear que nós geramos é muito importante. Para aplicar a teoria que nós vamos ver daqui para frente, nós sempre temos que ter o mesmo número de incógnitas e de equações. Agora, resolvendo as equações, nós conseguimos chegar aos valores das forças. Note que esses valores são únicos, não existe outro conjunto de forças que, substituídas em Fb e Fc, darão o resultado das equações levantadas. E ficamos por aqui. Nessa aula, nós apresentamos as condições de equilíbrio que nos ajudarão no cálculo de estruturas. Na próxima, vamos apresentar os tipos de apoio e as de estruturas e conheceremos quem são as incógnitas que teremos que resolver no começo de todos os problemas de cálculo estrutural, as famosas relações de apoio. Deixem suas dúvidas, observações e comentários aí na parte de baixo do vídeo e até a próxima!